Hoje eu vou explicar para vocês os principais tipos de politrauma, o que consiste essa doença, como que está o estado atual do ator Kaique Brito e o que a gente consegue entender pelas notícias que foram publicadas até agora. Eu gostaria de desejar a recuperação do Kaique Brito e todo o conforto nesse momento difícil para a família, que com certeza não é simples. A gente tem um familiar, principalmente ele que tinha filho pequeno, né, esposa, e que deve ser realmente um momento péssimo. Desejo reconforto a todos eles e com toda certeza o Kaique Brito fez parte da história da televisão brasileira e vai sair dessa, se Deus quiser. O politrauma, ele consiste quando a gente tem traumas, ou seja, regiões onde houve um baque ou algum tipo de ferimento. Poli quer dizer que foram em vários locais. Falo em politrauma especificamente, quer dizer que ele teve uma batida em uma região e uma outra batida numa segunda região. Nós temos dois tipos de politrauma basicamente. Aquele que a gente chama de fechado, ou seja, aquele bate, por exemplo, você está jogando uma bola ou você teve uma queda. Esse é o politrauma que a gente chama de fechado. E o aberto, que infelizmente nas grandes cidades do Brasil ainda é frequente, principalmente por armas brancas, que são as facas, por armas de fogo, que são os revólveres que frequentemente acometem os pronto-socorros no nosso país. Quando a gente está conversando sobre trauma contuso, que foi o principal que aconteceu com o Kaique Brito, as principais causas que a gente tem aqui no Brasil são relacionadas aos acidentes automobilísticos, às quedas da própria altura, ou seja, aquele paciente que tropeça, principalmente os mais idosos, e aqueles pacientes que têm quedas de lajes ou de escadas que estavam realizando algum tipo de serviço ou algum tipo de reparo na sua própria casa. O politrauma é uma doença que acomete a população jovem. Infelizmente, é a maior causa de jovens até os seus 25 até 30 anos no Brasil e em várias partes do mundo. Por quê? O jovem ele é mais proposto a ter atitudes de risco, como beber, dirigir ou se expor a ambientes mais perigosos, como montanhas e trilhas, e tudo isso acaba sendo responsável pela maior causa de mortalidade em pacientes abaixo dos 30 anos. Por isso que é muito importante a gente conscientizar medidas simples como o uso de cinto de segurança, não beber e dirigir e respeitar os limites de velocidade. Você deve entender que os acidentes de carro hoje são a principal causa de morte na nossa população jovem, tanto masculina quanto feminina. Quando a gente está falando sobre politrauma fechado, propriamente dito, existem dois órgãos que são os mais afetados, principalmente o baço, que é um órgão que fica do lado esquerdo da barriga, responsável pela sua defesa. O fígado é responsável por vários tipos de reações químicas e bioquímicas dentro do nosso corpo. Esses dois órgãos são os mais afetados quando você tem traumas, como o do Kaique Brito, com certeza é um dos primeiros locais que a gente precisa observar para ver se não teve nenhum tipo de lesão. Infelizmente, hoje a medicina avançou muito. Mesmo lesões no baço, no fígado, não precisam de tratamento cirúrgico operatório. A gente consegue, através de pequenos cateterismos, como a gente faz para miomas ou varizes pélvicas, entrar até o local de sangramento, pequena punção da virilha, fechar aquele sangramento e fazer uma cauterização no local, não precisando mais abrir o paciente. Essas técnicas já têm muitos anos e hoje é algo que a gente tem como padrão ouro aí para a gente oferecer para os nossos pacientes que são vítimas desse tipo de situação. No caso do Kaique Brito também, ele sofreu o trauma crânioencefálico. A gente precisa lembrar que o trauma crânioencefálico é uma das principais causas de morte em pacientes que sofrem politrauma. O crânio resguarda o cérebro, um dos órgãos mais importantes e responsável pelo pensamento e por ser quem nós somos. Portanto, quando a gente tem alguma afecção deste órgão, nós estamos seriamente comprometendo a nossa vida, correndo sérios riscos de morrer. Existem vários tipos de politrauma. Quando nós temos ruptura de vasos, hematomas e sangramentos muito intensos dentro da cabeça, a principal conduta nesses casos é uma cirurgia para a gente fazer uma pequena incisão na região do crânio e retirar esse hematoma. Depende muito da idade, depende muito da gravidade, da localização de onde são esses hematomas, para a gente ter a noção se esse paciente vai se recuperar de uma forma efetiva ou não. A grande maioria dos pacientes não tem ruptura dos vasos, tem algo que a gente chama de inchaço cerebral ou edema do cérebro. O inchaço cerebral deixa o cérebro muito apertado dentro do osso do crânio, então os neurônios não conseguem funcionar de uma forma adequada. Para esse tipo de doença, a gente consegue fazer o tratamento com remédios como diuréticos, como manitol. Muitas vezes é necessário a gente induzir o coma para deixar o cérebro mais resguardado e não deixar que ele esteja em atividades
muito elevadas. Diminui a chance de morte de neurônio. Não dá pra gente saber exatamente como que tá o ator, a gente deseja, como falei anteriormente, toda a recuperação. Foi um vídeo pra gente alertar os riscos do politrauma e principalmente pra gente conversar um pouquinho mais dessa, que é a doença que mais acomete jovens e que mais leva a vida dos pacientes que estão em fase ativa, produzindo e estão no começo da vida. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, curta e mostre para mais pessoas e levar a informação de qualidade para o maior número de pessoas para que a gente possa ter uma saúde cada vez melhor na nossa sociedade.